Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Ontem eu postei no canal um vídeo falando a respeito do Espírito Santo e hoje eu pretendo dar continuidade ao mesmo assunto. Só explicando rapidamente, antes de ontem, na madrugada, o Espírito Santo falou comigo e ele me disse assim: ofereça a mim como alimento. Então, fui instruída a estar falando a respeito da pessoa dele. No vídeo anterior eu expliquei mais ou menos como que eu recebi o Espírito Santo e estava falando a respeito do fato de que o Espírito Santo é um penhor, né? E o penhor é uma garantia. Então o Espírito Santo, ele é uma garantia da nossa salvação. Se a gente estiver cheio do Espírito, a gente tem uma garantia de que seremos salvos, seremos arrebatados. Nos últimos dias, Deus tem falado muito a respeito dos eventos que estão para acontecer. Tem falado muito mesmo, tanto que a gente já está até cansado de ouvir a mesma coisa. Só que Deus tem falado, basicamente as mensagens querem dizer: preparem-se. E como é que é feita essa preparação, né? Ela é feita através do Espírito Santo. Lembrando da parábola das virgens, né? Que quem entrou para as bodas foram aquelas que tinham o azeite extra, que estavam preparadas, né? E o azeite é o Espírito Santo. Então, irmãos, isso é muito importante, não pode deixar passar batido. Enchermos do Espírito Santo, porque a presença deles nos garante o nosso arrebatamento. Então, assim, a gente ouve muito: esteja preparados, e muitas vezes a gente não sabe como estar preparados, sabe? Você saber que está para acontecer, você fazer provisão de alimentos, tudo isso é muito importante. Mas isso não é estar preparado, né? Isso é estar atentos, estar apostos, mas não estar preparado, porque a preparação que a Bíblia se refere é a preparação espiritual, que diz respeito ao próprio Espírito Santo, porque ele é o nosso tutor, né? Ele é o nosso conselheiro, então a gente precisa dele, né? Então eu resolvi dar continuidade, né, ao mesmo assunto. Uma irmãzinha perguntou como que é que faz para estar cheio do Espírito Santo, né? Então eu comecei a refletir sobre isso. Amados, eu não sou expert em tudo, né, no assunto e tudo. Eu tô aprendendo também, mas algumas experiências eu passei. Então que o Espírito Santo me ajude a estar passando a mensagem que ele gostaria que eu passasse, né? Sem falar por mim, mas por ele. Então, primeiramente, né, é importante a pessoa receber o Espírito, receber o batismo do Espírito Santo. Se você não recebeu ainda, é importante estar correndo atrás dessa informação, desse assunto, né? Lembrando que o Espírito Santo não é uma coisa, ele é alguém. Então ele pode ser entristecido, ele pode se alegrar, ele sente ciúmes, como diz a Bíblia, como está escrito na palavra. Então ele é alguém. Então ele quer, como ele é alguém e ele nos ama, ele quer relacionamento, né, amados? Né? Não é só ter ou não ter, ele quer relacionamento. E assim, só lembrando, né? A promessa do Espírito Santo, ela não é para algumas pessoas, ela é para todos, né? Então, amados, é uma promessa. Tudo que a gente pedir, Jesus falou que tudo que a gente pedir seria dado, então basta pedir, né? Se você tiver alguma dificuldade, você pode estar procurando alguém que tem um pouco mais de experiência no assunto para estar te ajudando. Não é uma coisa muito difícil, ela é extremamente simples, né? Por isso, às vezes, que a gente não consegue receber, porque a gente acha que tem que ser complicado e não é. Né? Também outra coisa, embora o Espírito Santo seja santo, a gente não consegue se tornar santo sem ele, tá? Então, o Espírito Santo nos torna santos. A gente não tem que ser santo para tê-lo, a gente se torna santo porque a gente tem ele. Então, é o contrário, né? É invertido. Então, você tem que ter isso em mente, tá? Uma vez que você receba
o Espírito Santo é necessário você ter relacionamento e fazer a manutenção desse relacionamento. Então, muitas vezes o que acontece é que quando a pessoa recebe, ela recebe uma dose turbo, vamos assim dizer, da presença dele, né? Uma coisa interessante é que, embora o Espírito Santo seja alguém, ele também é quantitativo, tá? Então, você pode ter mais ou menos quantidade da presença dele, ou pelo menos a percepção da presença dele, né? Porque a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. Tem outro lugar também que fala, não extingais o Espírito Santo. Então, você pode estar tendo a mais quantidade ou menos quantidade, e você pode extingui-lo. Né? Então, é importante ter uma reserva ali, como as virgens sábias, que elas tinham um estoque de azeite. A gente tem que ter um estoque de azeite. Então, muitas vezes o que acontece é que a gente recebe o Espírito Santo e a gente recebe essa dose turbo, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu recebi o Espírito Santo e eu falava em línguas, eu tive muitas experiências com Deus, né? Eu tinha por volta de entre 11 e 12 anos mais ou menos, né? Então, você imagina que uma criança de 11 anos, o maior entretenimento dela é buscar a presença do Espírito Santo, né? Então, eu gostava muito de me deitar à noite. Eu colocava uma música no fone de ouvido, né? Naquela época era o tal do Walkman, né? Tô ficando velha, né, gente? Então eu deitava ali e eu botava uma música, algum louvor, alguma coisa, e eu começava a glorificar a Deus, né? E isso ia trazendo a presença dele, eu ia sentindo o Espírito Santo vindo, e era muito agradável estar na presença do Senhor. Eu lembro que um dia eu passei uma experiência muito interessante, muito diferente, que marcou a minha vida. Eu lembro que era um dia qualquer, à noite, eu estava ouvindo uma música, eu estava glorificando a Deus, e eu senti a presença dele vindo, mas, amados, de repente, soprou um vento do céu. Não sei explicar direito, é como se tivesse soprado um vento. Mas não era um vento físico, era um vento sobrenatural. Como um tufão que passou assim, e ele atravessou o meu peito. É difícil de explicar, ele veio na minha direção e quando ele tocou em mim, ele me atravessou por dentro. E eu, assim, a sensação que eu tinha que a reação do meu corpo é como se tivesse tomado um choque elétrico, porque era muito forte, mas assim, num bom sentido, tá, amados, né? Porque ainda não recebeu, não fique assustado, porque é uma experiência gratificante, é maravilhosa, a sensação muito, muito boa, e eu chorava e ria ao mesmo tempo, eu não sabia o que fazia, mas assim, parece que eu ia explodir, porque eu não conseguia respirar, né? O corpo físico da gente, a carne da gente, não consegue suportar uma certa dose da presença de Deus quando fica muito forte, assim, o corpo, ele tem dificuldade de suportar, porque na Bíblia está escrito que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Então a nossa carne, ela não está preparada para estar na presença de Deus, assim, numa intensidade maior, né? E eu chorava e eu ria, e quando eu consegui, assim, voltar ao normal, eu fui correndo até o quarto do meu pai e eu chorava, e quando eu tentava falar, eu só falava em línguas estranhas. Foi uma experiência interessante, muito agradável, né? Mas, assim, eu buscava muito a presença do Espírito Santo, amados, só que eu não fazia isso com disciplina, tá? Ninguém nunca me explicou uma coisa que é muito importante. Ninguém nunca me disse assim, Thalita, você precisa fazer a manutenção. Você precisa estar buscando regularmente para que o Espírito não seja extinguido. Né? Ninguém nunca me disse isso. Então eu buscava só por diversão mesmo, porque o que eu gostava, mas às vezes tinha dia que eu tava com preguiça e eu não tinha uma disciplina, um padrão, uma rotina, né, de busca. Então, ao longo dos anos, surgiram bastante situações da vida. Eu era jovem, comecei a namorar e tal,
E surgiram vários problemas, várias situações, e o que foi acontecendo é que eu, como não tinha disciplina, o espírito ele foi diminuindo, ele foi se extinguindo, né? Então, eu pude testemunhar por mim mesma que isso realmente acontece. Quando a gente recebe, a gente fica tão cheio que a gente acha que aquilo vai ser eterno, que vai ser assim para sempre. Mas não é necessariamente isso que acontece, você precisa fazer a sua parte, né? Então é muito comum, às vezes, a pessoa ela é batizada e ela fica naquele fogo, naquela euforia toda alegre e fazendo a obra de Deus e com tanta intensidade. Com o passar do tempo a pessoa vai murchando. Vocês já devem ter visto isso dentro da igreja, né, irmãos? Eu já vi isso diversas vezes. A pessoa vai murchando, até que chega um ponto que ela só ocupa o banco da igreja. Você já não vê mais a pessoa com aquele furor que ela tinha no início, né? E aí já começa a achar que tá tudo chato, que as pregações não são tão boas, que o louvor já não é tão bom, e a pessoa já não aproveita mais aquilo, né? E aí essa é a porta de entrada para Satanás, né? É a oportunidade para a pessoa tá se desviando definitivamente. Muitos irmãos acabam nisso. Muitos, inclusive eu, acabei nisso. Né? Então a gente esfria, a gente começa a se distrair com coisas do dia a dia, da vida. Não necessariamente pecado, né, amados? Pode ser pecado também, mas o pecado é um segundo passo. Geralmente a primeira coisa que acontece é as suas distrações. Coisas bobas que você não considera como sendo tão importantes, mas o fato é que aquilo está ocupando seu coração, né? No lugar do Espírito Santo, ele está ocupando. Então, foi isso que aconteceu comigo. E passaram-se anos e anos. De vez em quando eu lembrava, sabe? Eu sentia muita saudade dele, mas eu não sabia mais como me encher do Espírito Santo, né? Como que se enche do Espírito. Porque ninguém nunca me ensinou isso. Eu recebi e pronto. Não houve assim uma instrução, sabe? Um preparo. Não tô falando mal de ninguém, até porque aqueles que me instruíram, né? Os meus instrutores também estavam aprendendo. Tem coisas que a gente tá aprendendo, todo mundo. E enfim, até que a minha filha mais velha nasceu. E quando ela nasceu, eu comecei a sentir muita necessidade de estar me achegando a Deus novamente, né? Porque como é que eu ia ensinar minha filha se eu mesma não tinha aquele conteúdo? Como é que eu ia estar instruindo ela no caminho do Senhor? Mas eu não sabia como é que eu fazia para conseguir isso de volta. Cheguei a frequentar algumas igrejas, mas assim, faltava alguma coisa, sabe? Então, eu lembro que um belo dia, assim, me deu um clique, né? Minha mãe estava orando, inclusive, né? Fruto da oração dela, claro. Mas aí me deu um clique e de repente eu entendi o que eu tinha que fazer, amados. Eu me ajoelhei na sala, né? Naquela época minha filha ela dormia tarde, cerca de umas 2h30, e eu não trabalhava. Então foi a minha oportunidade. Eu ajoelhei, eu pedi perdão a Deus pelos meus maus caminhos. Pedi perdão ao Espírito Santo por ter entristecido ele tanto assim, a ponto de ele me deixar, né? Porque quando ele percebeu que eu não o queria mais, que eu não ligava, ele se retirou, né, amados? Deve ter sido muito triste para ele ficar nessa solidão ali com eu ignorando até o ponto de ele se retirar. Então eu pedi perdão e comecei a buscar a presença dele novamente, né? Eu comecei a repetir o que eu fazia no passado, botava uma música, glorificava, louvava, etc. Né? Só que no meu primeiro dia eu não tive nenhum tipo de retorno, como se eu estivesse falando com as paredes, não aconteceu nada, não percebi nada. Mas tudo bem, eu entendi que era assim mesmo, sabe? Porque se você magoa uma pessoa que você ama, você precisa reconquistá-la, certo? Então, essa reconquista, assim, você precisa se esforçar, né? Até para você poder valorizar. Porque se fosse fácil demais, eu não daria valor. Então, eu comecei a buscar
todos os dias. Levou mais ou menos uns 15 dias para eu poder sentir algum efeito, né? Porque no começo eu não... Desculpa. Eu não percebia nada. Parecia que não estava tendo efeito nenhum. Mas eu continuei persistindo, amados. Geralmente, umas 2 horas à tarde eu buscava, eu orava. E eu fui repetindo essa dose todos os dias. Foi bastante difícil no começo, porque eu não percebia nada acontecendo. Parece que estava sendo tudo inútil, né? E ainda Satanás aproveita a oportunidade para ficar te dizendo que não tá adiantando nada, né? Mas assim, depois de 15 dias eu comecei a sentir novamente a presença do Espírito. Eu conseguia falar em línguas, porque o dom de línguas é um dom que quando Deus dá, qualquer dom na verdade que Deus dá, Deus não tira, né? Então eu podia falar em línguas e tudo, mas eu não sentia a presença do Espírito mais. E depois de uns 15 dias, 20 dias, eu comecei a sentir bem de leve, assim. Depois de horas e horas de busca, às vezes eu ia deitar na minha cama e eu fechava os olhos assim, eu tinha a impressão de que estava claro, sabe? Não ficava escuro, parece que estava claro pelo lado de dentro. Eu tinha aquela sensação, assim, de eu estar flutuando, sabe? E eu percebi a presença dele voltando. E só que assim, no começo, aí que vem a questão da quantidade, da quantitativo, né? Que a gente precisa se encher. No começo, eu buscava o dia inteiro para poder sentir um pouco da presença dele, né? E o que acontecia é que se eu ficasse um dia sem buscar, eu já não percebia mais ele. Então, assim, o meu estoque de azeite era muito baixo, né? Dava para um dia só. Então, aí, por isso que a parábola fala de você ter azeite reserva, né? Então, o meu estoque, ele era muito pequeno. Então, eu me tornei a louca da oração, né? Porque eu não conseguia nem, assim, sair de casa ou fazer qualquer outra atividade que me atrapalhasse de buscar, porque eu ficava desesperada, né? Eu não queria perder aquele tesouro que eu tinha reconquistado, amados. Ele era muito valioso para mim, vocês não fazem ideia de como é valioso. Só quando a gente perde algo que a gente dá valor. Essa é a verdade. Se você acabou de receber o Espírito Santo, amado, saiba que isso é muito valoroso e que você pode perder se você não cuidar, tá? Cuida do que é precioso que Deus te deu, tá? E se você já, como eu, já perdeu, não é tarde demais, você pode reconquistá-lo. Você vai ter que se esforçar um pouco, né? Mas é bom começar logo, né? Porque Jesus está voltando. Então, assim, levou 1 ano mais ou menos, amados, para eu poder voltar ao meu normal, né? Até que chegou um ponto que o meu estoque já era grande, de forma assim que se acontecesse alguma coisa e eu não pudesse buscar naquele dia, eu ficasse 2, 3 dias sem buscar, eu não percebia a diferença, né? Eu já estava cheia do Espírito, né? Então, eu fui enchendo meu estoque de forma que eu tenho reserva. Inclusive, há uns tempos atrás aí surgiu uma situação aí na família, um falecimento na família, né? Que foi um período de uns 20 dias aí de muita opressão, de muita luta, de muita tensão, e que Deus escolheu me usar nessa situação. Eu fui muito usada, e durante esse período eu não tinha a oportunidade de estar buscando, orando muito, porque era tudo muito intenso, sabe? Tava inclusive grávida de 6 meses da minha filha mais nova, e a gente dormia muito pouco. Tava sempre assim cuidando dos outros, e se eu tivesse 10 minutos para orar era muita coisa. Mas apesar de ter ficado 20 dias nessa grande batalha, essa grande tribulação que veio sobre a nossa família, não me faltou a presença do Espírito Santo, sabe, amados? Eu fui usada, muito usada, e eu estava preparada, sabe? Se eu tivesse vazia, eu não teria condições de ter lidado com isso. Então, amados, se encher do Espírito Santo é extremamente importante para que a gente possa suportar as tribulações que estão por vir, porque sem ele a gente não consegue resistir, né?
Então, gente, a gente sabe quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a presença dele é real e constante na nossa vida, e quando a gente começa a ser usado, e quando não nos falta a presença dele, sabe? E também, assim, quando a gente começa a buscar mesmo, e a se encher, começam a se manifestar dons espirituais também, tá? Eu tive alguns dons que manifestaram, depois posso estar falando sobre isso, né? Além do dom de línguas, que é o dom que normalmente as pessoas recebem na hora que o Espírito Santo, na hora do batismo, né? Nem todo mundo, mas a maioria das pessoas sim. Então, manifestaram alguns dons, entre eles um dom que eu não sabia do que se tratava, que é o tal do discernimento de espíritos. Eu sempre ouvia falar, mas eu não fazia ideia do que era isso na prática, até que eu comecei a tê-lo. Mas eu não vou falar sobre isso agora porque é bastante longo e também não sei se é da vontade de Deus que eu esteja abordando esse assunto agora. Deixar ele tá se manifestando sobre isso, né? Mas uma das coisas mais importantes, amados, que acho que é a mais importante de todas, é que uma vez que você esteja cheio do Espírito Santo, você tem a oportunidade de estar se tornando um cristão de verdade. Porque através do Espírito Santo você vai conseguir alcançar os frutos do Espírito, tá? E os frutos do Espírito é aquele que está lá em Gálatas 5:22, que fala: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, todas essas virtudes que estão listadas aí são virtudes de Cristo, são características de Jesus, né? Então, para a gente alcançar essas características só através do Espírito Santo, só que não vai acontecer de um minuto para o outro, tá, amados? Não é só você receber o Espírito Santo que você já vai ter tudo isso, não. Se você recebeu, você tem a oportunidade de estar trilhando este caminho. Você vai ter que buscar, você vai ter que estar pedindo para ele ir transformando você de forma que você vá adquirindo essas características. E é um caminhar, tá, irmãos? Não é uma coisa que acontece espontaneamente, porque é necessário transformação. O Espírito Santo vai precisar ir arrancando de você aquelas características humanas que você tem para poder substituir por essas que estão aí listadas. E é um longo caminhar. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm mais dificuldade, e é por isso que a gente tem que estar preparado com antecedência, porque é um caminhar longo, e quando Jesus estiver chegando, assim, que as coisas começarem a acontecer, não vai mais dar tempo, amados, não dá tempo de trilhar esse caminho. Prioridade para isso, não basta só se preparar de outras maneiras, mas tem que se preparar focando nisso, porque é isso que vai fazer toda a diferença nos últimos dias. Então é isso, amados. Falei demais, né? Espero estar conseguindo ajudar alguém. E que Deus me guie nos próximos vídeos. E até mais. A paz do Senhor.